Revelação incrível de Malaquias, o último profeta que Deus usou para a transformação do seu povo. No terceiro ano de Jeoaquim, rei de Judá, surgiu Malaquias, um profeta em um tempo de profundo desespero e desolação espiritual. O povo de Israel, que retornara do exílio, habitava entre as ruínas de um templo recém-reconstruído, e o clamor de suas almas ecoava nas ruas de Jerusalém. As promessas feitas por Deus pareciam distantes, e a indiferença tomou conta dos corações de muitos. As vozes de insatisfação ressoavam nas conversas cotidianas, refletindo a amargura e a apatia que marcaram sua adoração. Sentado sob a sombra de uma oliveira, Malaquias sentiu o peso da responsabilidade que lhe foi concedida. Filhos meus, ouvia claramente a voz do Senhor, são desleais com minha aliança. Precisam retornar a mim com corações verdadeiros. Essa mensagem queimava em sua alma e a urgência a levá-lo a se levantar e caminhar pelas ruas. Suas palavras estavam repletas de um fervor divino que ansiava por despertar a fé adormecida da nação. Reunindo o povo na praça central, Malaquias anunciou com uma voz firme e cheia de amor: um filho honra seu pai, e um servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Malaquias 1:6. O silêncio tomou conta do ambiente enquanto os israelitas escutavam, alguns desviando o olhar, feridos pela sinceridade da mensagem. O profeta continuou a desafiar a apatia, exortando ao arrependimento e à sinceridade nos cultos que ofereciam ao Altíssimo. É nesse clima de tensão que o povo começou a questionar, com murmúrios hesitantes: onde está o Deus de justiça? Com cada palavra, Malaquias buscava não apenas confrontá-los, mas guiá-los de volta ao pão da vida. Ele assegurou à multidão que Deus prometia a restauração àqueles que se voltassem de verdade para ele. Malaquias 3:7. A expectativa crescia em seus corações, e embora a dúvida os cercasse, uma centelha de esperança começou a brilhar. Malaquias traz uma mensagem ainda mais surpreendente, sussurravam entre si os habitantes de Jerusalém. Um mensageiro virá e preparará o caminho. Malaquias 3:1. Essa revelação fez com que muitos se perguntassem quem poderia ser esse mensageiro. O murmúrio fervilhava, então um intenso desejo de recuperação despertou entre os ouvintes, que lentamente se interessavam por um futuro diferente. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Na reflexão profunda de Malaquias, um sentimento coletivo de expectativa começava a tomar forma, entrelaçando as dúvidas com a esperança renovada. As perguntas sobre o mensageiro ecoavam, e dentro de cada um havia um anseio por redenção que não podia ser ignorado. A verdade de Deus clamava por uma resposta em um tempo de crise. A nação ainda enfrentava o peso da infidelidade, mas a luz do céu prometia uma nova aurora. O desafio colocava o futuro da nação nas mãos do seu povo. Que resposta viriam dar ao chamado divino? As ruas de Jerusalém estavam prestes a ser testemunhas de um reavivamento inesperado, onde a busca pela verdade e pela restauração se tornava inevitável. No coração da cidade, a tensão pairava como nuvens pesadas prestes a liberar a chuva após longos meses de seca. Malaquias, ciente do crucial momento que a nação enfrentava, não podia se permitir hesitar. As vozes de dúvida e descrença ainda ecoavam nas mentes dos israelitas, mas dentro dele a convicção ardia. Deus estava prestes a agir. Ele subiu em uma pedra elevada e sua voz ressoou através da praça, cortando o murmúrio da multidão. Ouçam, ó israelitas, o Senhor, seu Deus, se lembrou de vocês. Ele restaurará seu nome e sua glória. Mas antes, escutem suas instruções, exclamou ele.
e a multidão silenciou, seus rostos refletindo uma mistura de esperança e ansiedade. Malaquias prosseguiu: o Senhor não se deixou agradar pelos sacrifícios e ofertas corrompidos que vocês têm trazido. Em vez de trazer ao Senhor o melhor, trouxeram o que é imperfeito e assim o desonram. O que se tornaram, senão um povo que se esqueceu da excelência de seu Deus? Malaquias 1:8. As palavras cravaram-se nos corações dos ouvintes, como dardos de verdade afiados, fazendo com que muitos se curvassem em arrependimento. As lágrimas brotavam dos olhos de alguns, pois reconheciam a verdade de suas ações e o zelo de Deus por sua adorável santidade. Mas Malaquias, percebendo a disposição hesitante do povo, levou sua fala a um clímax. Mas saibam disto, como diz o Senhor: eu enviarei meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor que vocês buscam. Malaquias 3:1. O murmúrio de dúvida havia sido substituído por murmúrios de expectativa, as almas esperando a prometida vinda. Quando o mensageiro chegar, quem poderá suportar o dia da sua vinda? Suas palavras pairavam no ar como uma tempestade prestes a eclodir. A presença de Deus seria como fogo refinador, o que limpava e purificava. Uma figura na multidão, um sacerdote, levantou a mão e questionou: Malaquias, quem é este mensageiro? Quando devemos esperá-lo? Estamos famintos por mudanças, mas como saberemos quando tudo isso se realizará? O profeta olhou profundamente nos olhos do sacerdote, sentindo a urgência daquela pergunta. Permanecem a um tempo marcado para todas as coisas, respondeu, mas acautelai-vos. O Senhor já começou a agir entre vocês, preparando o caminho desse mensageiro. Cada coração que se arrepende está sendo moldado como argila nas mãos do oleiro. Jeremias 18:6. O nervosismo da multidão se transformou em fervor. A promessa parecia tão próxima, como se as portas do céu estivessem a ponto de se abrir. Contudo, uma escuridão nascia no espírito de alguns que ainda se agarravam à sua rebeldia. O que importam as promessas? Sussurrou um homem. Ainda estamos sob opressão. O mundo gira e nós permanecemos aqui. Não permitam que o desespero apague a luz da esperança. Malaquias retorquiu, sua voz carregada de autoridade. Os que se opõem ao Senhor enfrentarão o dia do juízo, mas aqueles que se voltarem a Ele serão chamados seus filhos. O Senhor é justo em seus caminhos. A luz do crepúsculo caiu sobre Jerusalém e uma paz profunda começou a tomar conta do ambiente. Porém, outra sombra se aproximava, uma entidade sinistra que pretendia desviar a atenção do povo das promessas de Deus. Naquele instante, Malaquias sentiu um frio na espinha. Pois o Senhor me revelou algo. Uma prova maior virá antes do advento do mensageiro, um teste de fé que separará os verdadeiros adoradores dos meros concentradores de aparência. E a multidão ouviu em silêncio vários rostos pálidos, enquanto o peso das palavras pairava sobre eles. Com esse aviso, a visão do futuro manifestou-se diante dele. A promessa de um novo pacto, uma aliança que transformaria não só Judá, mas as nações. Mas quem estaria preparado para esse momento? A nuvem da dúvida prosseguiria sobre muitos e os corações desleais poderiam perder a herança. A obra de Deus estava em curso, mas a espera condenaria alguns. Malaquias abaixou a cabeça por um momento e no silêncio sagrado que se seguiu, o Senhor soprou um vento fresco que encheu os pulmões preparados. A cidade respirava e a tensa expectativa era palpável. O que estava prestes a ser revelado? O rugido do céu havia começado a se fazer ouvir, e a multidão se preparava para receber não apenas um mensageiro, mas o próprio Senhor em sua majestade. É tempo de retornar, povo meu. O dia do Senhor se aproxima, e quem poderá resistir à sua revelação? Assim, as palavras de Malaquias se fizeram eco no coração da nação, um chamado à ação que seria vital. Mas havia mais por vir, algo ainda mais impressionante no plano soberano de Deus. A multidão permaneceu em um silêncio reverente, seus corações pulsando em antecipação ao que ainda estava por vir.
As promessas ecoavam e o Espírito do Senhor estava prestes a se mover de maneiras que poucos podiam imaginar. Malaquias observou os rostos diante de si, cada expressão uma janela para a alma angustiada e esperançosa. Porventura, não é tempo de comoção em nossa terra? Não é tempo de nos voltarmos ao Deus que nos fez e nos chamou? A voz de Malaquias cortou a quietude, seu peso acrescentando um sutil tremor ao ar. É a sua oportunidade, israelitas. O arrependimento é a chave que abrirá as portas da graça. Naquele momento, um grupo de líderes religiosos, conhecidos por seu orgulho e obstinação, começou a murmurar entre si. Ele fala como se Deus estivesse tão próximo, comentou um deles, seu olhar cético fixo em Malaquias, enquanto eles cruzavam os braços em dúvida. Quem é este que se atreve a declarar poder e promessa? O que ele sabe da nossa dor? Malaquias percebeu a resistência e sentiu um impulso divino arder em seu peito. Não sejais como a terra seca, que rejeita a chuva e o frescor do Senhor. Vinde, deixai os vossos erros para trás. O Senhor não deseja a morte do perverso, mas que se converta e viva. Ezequiel 33:11. Neste clamor, um leve tremor percorreu o chão sob seus pés, e um vento forte soprou, fazendo com que a poeira se levantasse em redemoinhos. A presença de Deus parecia palpável, como se ele estivesse se aproximando. A multidão começou a se mover, alguns caindo em adoração, outros ainda hesitantes, capturados entre a dúvida e a devoção. Mas, assim como as esperanças começaram a florescer, uma noite escura começou a se materializar à distância, como um pano de luto cobrindo a luz do dia. Malaquias olhou para o céu e, pela segunda vez, uma sensação de frio percorreu sua espinha. A prova está próxima, ele anunciou, como um aviso ecológico, um grande teste do coração de cada um de vós. Preparai-vos, o Deus que prometeu vir também exigirá corações prontos. Os olhares das pessoas se voltaram para ele, e temores ancestrais começaram a surgir na mente de alguns. Compreenderemos os sinais, ó profeta. O que devemos fazer para estarmos prontos? Como podemos nos manter em pé diante da sua presença? Um dos representantes da cidade questionou, sua voz trêmula. Malaquias, agora mais determinado do que nunca, elevou seu braço em direção ao céu. O Senhor já anunciou pela boca dos profetas, e acontecerá que antes que o grande e terrível dia do Senhor venha, eu enviarei a vocês o profeta Elias. Malaquias 4:5. A palavra ressoou através da praça, uma comissão tanto de esperança quanto de advertência. Vivemos dias de reconciliação ou de julgamento? O cerne do arrependimento não se trata apenas de palavras, mas de ação. E se continuardes, como é que acreditareis nas promessas que ele fez? Logo, os que estavam perto começaram a demonstrar um desejo sincero de mudança. O quebrantamento tomou conta dos corações uma vez endurecidos. Aqueles que se afastaram de Deus começaram a se aproximar, o fervor do arrependimento queimando em seus peitos. No entanto, na retaguarda, um homem encapuzado observava o tumulto com um sorriso sombrio. Seus olhos brilhavam com malícia, e ele murmurou para si mesmo: se a verdade se espalhar, isso destrói o controle que tenho sobre eles. Não deixarei que eles se levantem em fé. Malaquias sentiu uma sombra escura pairar sobre seus ombros, quando o olhar encontrou o do homem. Uma tensão profunda se instaurou entre eles, como um embate iminente entre a luz e as trevas. Um teste virá, e com ele uma diferença clara entre os fiéis e os infiéis, Malaquias declarou. Mas lembrem-se, os fiéis não serão abandonados pelo Senhor. Ele pode e irá restaurar todas as coisas. A multidão, agora dividida entre esperança e temor, aguardava os próximos passos que Deus tomaria. Eles não sabiam, mas estavam à beira de uma transformação que não apenas mudaria Judá, mas a face do mundo. A prova divina estava prestes a acontecer, e em sua essência se desenrolaria um cumprimento do plano soberano de Deus, que até mesmo os céus contemplariam. Não se esqueçam, israelitas, que a fidelidade de Deus à sua aliança é eterna. Em breve, uma nova revelação surgirá, uma luz que irá rasgar as trevas e revelará o próprio Messias.
Com essas palavras, Malaquias estava prestes a testemunhar não apenas a luta de um povo, mas a realização de um desígnio divino maior do que qualquer coração pudesse imaginar. No coração da multidão, a tensão crescia, semelhante ao gemido de uma terra sedenta por água. Malaquias, diante da cena que se desdobrava, sentia a urgência de sua chamada. No entanto, as sombras da dúvida permaneciam pairando sobre alguns rostos. Com firmeza, ele exclamou: que os tímidos e os interrogadores habitem suas dúvidas, mas os justos se levantarão e clamarão ao Altíssimo. E, como se respondendo ao clamor do profeta, uma nuvem negra formou-se no horizonte, mais densa e ameaçadora, como um prenúncio de julgamento. Malaquias aprofundou seu olhar na multidão, e muitos começaram a se encolher sob o peso do que estava por vir. A resposta ao seu chamado estava prestes a ser revelada. Vê-se como o exército que se prepara para a batalha. Não sejais pegos despreparados quando a mão do Senhor se estender sobre vós, denunciou ele, sua voz ressoando com uma autoridade que fazia eco em cada coração. As estrondosas ameaças do céu pareciam se alinhar ao fervor espiritual imperativo daquelas palavras. No meio do clamor e da inquietação, um homem se destacou, uma figura imponente que avançou na dianteira. Quem é você, Malaquias, para nos chamar ao arrependimento? Nossos sacrifícios e tradições são os pilares da nossa fé. Ele estava convencido de que suas práticas garantiriam a aliança de Deus. Os murmúrios de aprovação ressurgiram entre os que o acompanhavam. Malaquias, percebendo o desafio, sentiu um impulso do Espírito. Pois tudo o que tende a ser apegado ao passado será avaliado nas balanças da justiça divina. O Senhor disse: eu não tenho prazer nos sacrifícios se os vossos corações estão longe de mim. Amós 5:21-22. Cada palavra tinha força de um raio, cortando a dúvida e despertando-os de coração duro. Neste momento, a nuvem densa à distância começou a barrar a luz e a escuridão avizinhava-se lentamente. Os primeiros trovões, como o eco do juízo de Deus, ressoaram nos céus, evocando uma evidente intensidade e um desejo de urgência. A multidão olhou para o céu, uma mistura de temor e expectativa. Mas, entre as tradições e as sombras do desencorajamento, Malaquias viu um pequeno grupo a se aproximar com sinceridade em seus corações. Eles se moviam em direção ao altar que haviam preparado. Senhor, estamos aqui, quebrantados e em busca de sua misericórdia. Um deles gritou, sua voz transbordando de dor e contrição. Assim diz o Senhor, se do fundo do vosso coração clamares, eu ouvirei e vos responderei, exclamou Malaquias. Ele sabia que o verdadeiro arrependimento poderia abrir caminhos para a graça. Os portões da possibilidade começavam a se abrir-se através da entrega genuína à vontade divina. Os gritos de arrependimento ecoaram como um clamor coletivo. O que começou como apenas alguns corações mudou-se em um poderoso sussurro de unidade. A luz do Senhor estava prestes a penetrar as trevas. A expectativa de um porvir transformador enchia o ar. Mas o homem encapuzado, que desde o início observava, não se deteve. Com um olhar furioso e malicioso, ele começou a murmurar feitiços sombrios, evocando através de sua arte a resistência de um povo cativo. Ele não suportava a ideia de perda de controle. Malaquias, percebendo o desafio que se ergueu contra as promessas de Deus, levantou suas mãos em oração. Ó Senhor dos exércitos, venha e confunda tudo o que se levanta contra a tua vontade. Ele clamoroso implorou pela intervenção divina. E assim, enquanto a incerteza começava a ceder ao arrependimento sincero, uma chave visível, um resplendor de esperança, começou a brilhar nas fortalezas sombrias da humanidade. À medida que o clamor e a promoção do arrependimento cresciam, os céus se abriram e uma voz triunfante se fez ouvir. O grande e terrível dia do Senhor se aproxima, e com ele a revelação do mensageiro da aliança. As palavras reverberavam através do ar, enquanto todos se preparavam para o que estaria por vir.
O plano soberano de Deus estava prestes a se abrir em todo o seu esplendor, e as promessas de um Redentor começavam a se desenhar nos corações aflitos. Naquela multidão, um instante de clareza irrompeu. A verdade estava prestes a ser revelada, enquanto a escuridão se tornava cada vez mais intensa. Preparai-vos, pois novos dias chegarão, e o que vós não vistes ainda será desvendado. O eco das palmas divinas se fez ouvir, mas ninguém sabia que o Senhor preparava algo que desafiaria toda a lógica e história. A tempestade, que antes era apenas um murmúrio distante, agora fazia vibrar o solo sob os pés da multidão. Os trovões não eram mais sons isolados, eram a declaração do próprio Deus, anunciando a sua presença. Malaquias, firme em sua posição, sentia a eletricidade no ar à medida que o clamor por arrependimento crescia. Ele olhou para o homem encapuzado, cuja fúria apenas acendia a chama do propósito celestial. Ó tu que te opões ao Senhor, não vês que a escuridão que buscas controlar é apenas um reflexo da tua própria perda de fé? As palavras de Malaquias, como flechas de luz, atravessaram a escuridão que o envolvia. O próprio Senhor te diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Os corações dos presentes pulsavam ansiosos e a energia da revelação estava prestes a fluir. O pequeno grupo que havia se aproximado antes se uniu e avançou, cada um trazendo a carga de suas transgressões, mas agora combinada em fervorosa esperança. Eles levantaram suas vozes em uma sinfonia de arrependimento, clamando: Senhor, recebe-nos, pois a tua misericórdia é profunda. Malaquias, percebendo a transformação em andamento, sentiu o Espírito Santo se mover com tanta força que suas palavras ressoaram poderosamente. A nova aliança está se aproximando, quando eu darei um novo coração e um novo espírito. Ezequiel 36:26. No fundo, sabia que já havia um plano divino sendo revelado naquela atmosfera carregada, um cumprimento da profecia que não tardaria em florescer. Mas, assim como a esperança começava a se espalhar, as trevas se intensificaram e o homem encapuzado ergueu suas mãos, invocando a escuridão com uma vocação de poder maligno. Vocês não podem se libertar. Eu sou a chave que mantém a ordem. Sua voz ecoou, carregando um peso de manipulação e domínio sombrio. A multidão parou, dividida entre a luz do Espírito que os chamava e a voz da escuridão que lhes dizia que a liberdade era impossível. Malaquias, percebendo a batalha espiritual travada nos corações, intercedeu em fervente oração: Senhor, não deixe que o engano prevaleça, que os olhos dos que estão cativos sejam abertos para a tua verdade. Foi então que um clarão de luz irrompeu do céu, atravessando a nuvem que ameaçava encobrir a aldeia. O som de um grande trovão pareceu romper as fissuras da escuridão, e uma voz majestosa ressoou: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. Cada orelha ouviu, e a intensidade da presença divina fez com que alguns caíssem de joelhos, outros chorassem de alegria. Malaquias orientou seu olhar para o céu, agora não mais uma mera tela de tempestade, mas uma porteira aberta para a glória celestial. Ele sentiu a confirmação do Senhor em seu coração, e então, com um fervor renovado, ele bradou: Ó povo, preparai o caminho do Senhor. A fé que prevalece é aquela que se levanta por meio do arrependimento e da busca pela verdade. Um novo murmúrio começou a se espalhar, um sussurrar de fé nas mentes e corações que antes duvidavam. As sombras começaram a se dissipar, um misto de esperança e determinação irradiava entre eles. Contudo, o homem encapuzado, agora tomado pela fúria, gritava desesperadamente: Isso é um engano, vocês não podem seguir a luz, eu os manterei cativos. A multidão parou, dividida entre o temor da velha escuridão e a esperança do novo amanhecer. Então, aguardou. Malaquias, por sua vez, eletrocutado pela urgência do momento, sabia que cada alma à sua frente estava à beira de um grande desvio espiritual. Ele se preparou para ouvir a voz do Senhor mais uma vez, a voz que traz vida e transformação, pronta para despejar sobre eles a revelação que mudaria tudo.
Mas, antes que essa palavra ocorresse, uma questão pairou no ar como uma nuvem carregada, esperando por resposta. Quem é este que se opõe à vontade de Deus? E qual testemunho poderá ele trazer, uma vez que todo joelho se dobrará diante do Altíssimo? O plano soberano de Deus, em seu eterno propósito, tinha um desfecho que ainda não havia sido totalmente desvendado. O som do trovão continuava a repercutir, um eco do poder divino que pairava sobre a congregação aterrorizada. Os olhos da multidão estavam fixos em Malaquias, que, em meio à tempestade, era um farol de luz e esperança. Ele sentiu que a tensão crescente era tanto física quanto espiritual, como se o próprio céu estivesse por descer, trazendo consigo um peso de glória. Malaquias, em sua convicção renovada, ergueu a mão e clamou: Escutai, ó povo, pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Salmos 136:1. A multidão balançou-se, instigada pela voz forte e firme do profeta, suas esperanças renovadas pela promessa de perdão. Enquanto olhava para o homem encapuzado, uma nova revelação começou a florescer dentro do coração de Malaquias. Tua opressão terminará, ele declarou ousadamente, pois a luz do Altíssimo surgirá como o amanhecer após a noite de trevas. As palavras de Malaquias eram como um convite à libertação, instando aqueles que duvidavam a abraçarem a esperança. Mas a resposta do homem encapuzado foi um rugido que cortou a atmosfera celestial. Para onde você leva esse povo cego? Vocês estão enganados. A liberdade que buscam é uma ilusão. A sua fúria reverberou como um eco sombrio e a escuridão ao seu redor parecia se espessar. Era evidente que sua presença não era apenas de um homem, mas de uma força que desejava manter a multidão em cativeiro. Então, Malaquias, sentindo a urgência de não apenas confrontar, mas de trazer revelação, lembrou-se das palavras do profeta Isaías. O povo que anda em trevas verá uma grande luz. Aos que habitam na terra da sombra da morte, a luz resplandecerá sobre eles. Ele se apelou ao Espírito de Deus e disse: Este é o momento em que as cadeias são quebradas, a luz do Senhor está prestes a brilhar entre nós. Assim, Malaquias se adiantou, enfrentando a escuridão que tentava sufocar a multidão. Era uma batalha de palavras e fé, onde a luz se opunha frontalmente à sombra. Ó tu que portas a escuridão, ouvi a palavra do Deus vivo. O Senhor já decretou a liberdade para o cativo e a cura para o quebrantado. E ao mesmo tempo, os olhos azuis e aflitivos de Malaquias se fixaram em muitos que rodeavam a cena, cada um deles começando a perceber a realidade com uma nova visão. Murmúrios de inquietação começaram a surgir entre a multidão. Aqueles que escutaram as palavras de Malaquias começaram a se agitar, pois uma onda de entendimento estava se formando entre eles. Um a um, os que estavam possuídos por temor e incerteza se voltaram para o Senhor. O Senhor é nossa luz e salvação, a quem temeremos? Salmos 27:1, gritaram em uníssono. Então, o homem encapuzado, agora visivelmente abalado, pareceu hesitar. Malaquias aproveitou essa brecha espiritual e, com a coragem que só Deus pode conceder, falou novamente. Deus não te abandonará, ó homem. Voltai-vos, e ele vos trará paz. O que podeis opor-se à vontade daquele que é Rei dos Reis? Tua hora de juízo se aproxima, e com ela a revelação da verdadeira luz. A tempestade começou a se dissipar, como se as palavras de Malaquias tivessem preparado o terreno para a intervenção divina. No céu, as nuvens tempestuosas foram se abrindo e um raio de luz brilhante irrompeu entre elas, sublinhando a mensagem de esperança que se espalhava entre a multidão. Mas, quando tudo parecia que estava por se resolver em um clímax de transformação, uma voz sombria rangia com raiva. Vocês não podem escapar do que está destinado a acontecer. O plano não é apenas meu, mas de um poder muito maior. A revelação de um novo mistério começava a emergir. Malaquias sabia que a verdadeira essência desse confronto era apenas o começo. Em seu espírito, a confirmação da soberania de Deus brotou com vigor, e ele entendeu que o destino de muitos estava entrelaçado com a batalha em curso. Ele olhou para a luz que penetrava o céu e vislumbrou que o verdadeiro plano de Deus estava prestes a ser revelado. Assim, com a determinação plena, subiu sua voz sobre toda a confusão.
A verdade definitiva se aproxima. Preparai-vos, o Senhor não abandonará seus servos. Foi nesse clímax de fé e angústia que a multidão ouviu um murmúrio de um novo propósito, um eco espiritual que abria o entendimento para o poder transformador que viria. O desfecho estava perto, mas a extensão do plano soberano de Deus ecoava como um hino celestial ainda a ser ouvido. O resplendor da luz celestial atravessava as nuvens como um estandarte de esperança que iluminava a congregação reunida. Malaquias sentiu as correntes da opressão se afrouxarem diante da intensidade da presença de Deus. Ele sabia que a batalha ainda não estava ganha, mas a coragem renovada dentro dele fez seu coração pulsar com fervor. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. Bradou ele ao povo, fazendo ecoar essas palavras eternas. O murmúrio da multidão se transformou em um louvor ascendente, como se cada voz se unisse em um coro sagrado na busca de um Deus que nunca os abandonara. É então que a presença do homem encapuzado se fez insuportável. Você é ingênuo de pensar que a luz pode resistir à escuridão. Aquele que se levanta contra mim não poderá prevalecer. A fúria dele girou como um redemoinho, agitante e sombria, enquanto a força de sua malícia pulava previsivelmente em vão. Malaquias, com o espírito inflamado, não se deixou intimidar. É verdade que a escuridão se levanta, mas o Senhor disse: digo aos cativos, saí, e aos que estão em trevas, manifestai-vos. A cada palavra, a luz se intensificava ao seu redor, reflexos de glória se espalhando entre aqueles que temiam. A multidão, agora despertada, começou a mover-se. As mãos se uniram em oração e os corações começaram a se conectar, emergindo do profundo desespero em que se encontravam. Ó Senhor, quebra as cadeias que nos prendem, clamaram juntos, como um só corpo, enquanto os ecos ressoavam nas paredes da realidade. O que está em jogo aqui vai além do que os olhos podem ver, exclamou o homem encapuzado, lutando contra a pressão que se acumulava ao seu redor. Você não compreende as forças que o envolvem. Um poder mais escuro do que pode imaginar está prestes a reivindicar este lugar. Malaquias, alimentado pelo próprio Espírito de Deus, sentiu uma firme convicção crescendo dentro dele. Ele conhecia os relatos da Escritura, conhecia as histórias de libertação e promessa, e soube que aquele momento era crucial. Confiai, pois o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmos 27:1. Retumbou sua voz como um trovão que ecoava na tempestade. Foi quando a terra sob seus pés começou a tremolar, um sinal de que o Senhor estava agindo. O homem encapuzado estremeceu e o chão se abriu com um estrondo, como se a própria criação respondesse à voz de Deus. O céu parecia se rasgar à altura do trono do Altíssimo, e uma bela brisa suave e doce encheu o espaço, trazendo consigo uma sensação de paz carregada de poder. Isso é só o começo, sussurrou o homem, sua expressão mudando com um misto de raiva e medo. A sombra da dúvida corria por seu semblante. Malaquias, observando o cenário, compreendeu que junto à luz havia a sombra e que seu conteúdo não era apenas direcionado a uma batalha física, mas a uma batalha espiritual que ecoava pelos tempos. Preparem-se, ó povo, o que vem não é apenas um juízo, mas uma revelação, começou ele, com cada palavra ardendo como fogo. O Senhor é o nosso Deus, que venceu a morte e nos traz de volta à vida. As promessas feitas a nossos antepassados, que parecem perdidas nas trevas, estão prestes a se cumprir. Com isso, o homem encapuzado soltou um grito, evidente temor de seu desespero, pois sabia que já não tinha poder. E neste contexto de clímax, Malaquias, enquanto a luz dissipava a escuridão, se sentiu elevado pela esperança do que estava por vir. Ele sabia que outro pedaço do plano soberano de Deus se desvendava diante deles, e o combustível da fé acendia uma chama que jamais se apagaria. Preparai-vos, pois o Senhor levantará um sinal. Assim, enquanto a primeira luz se rompia na escuridão, a verdade prometia aparecer em meio ao caos, e o plano de Deus estava a ponto de revelar uma nova aliança, selada na eternidade.
Uma visão do futuro começava a brotar no horizonte, como um jardim em meio ao deserto, e Malaquias estava determinado a ver como a esperança tomaria forma e transformaria as vidas ao seu redor. A terra ainda tremeu sob os pés de Malaquias e da multidão, como se as fundações fossem abaladas por um poder divino. O homem encapuzado, que antes se mostrava arrogante, agora parecia vacilar diante da luz que emanava com crescente intensidade. Arrepios de medo passaram por sua pele pálida, enquanto, em um último esforço, ele bradou: "Você não entende a profundidade da escuridão que provém do abismo. Virão dias sombrios e esta luz será apagada." Malaquias, firme em sua postura, não cedeu à ameaça. A palavra do Senhor é eterna e não falha. Estamos aqui em sua presença e as trevas não prevalecerão. Ele clamou, lembrando-se das promessas feitas a seus antecessores: "E todas as nações verão a glória do Senhor." Isaías 45. Era momento de invocar a memória do povo, de convocar a eternidade da palavra de Deus. Os corações da multidão pulsavam em uníssono, despertando desde os cantos mais sombrios de suas almas a esperança quase esquecida. A oração, crescendo em intensidade, tornava-se como uma chama viva que precisava ser alimentada. "Senhor, envia-nos a tua salvação, liberta-nos da escuridão que nos rodeia", era a súplica fervente que ecoava na vastidão do céu. De repente, uma nuvem escura começou a se formar acima do homem encapuzado, como um manto que se espalhava sobre a congregação. Os rostos se tornaram pálidos, enquanto o pavor se instalava. "Vejam!" ele gritou, sua voz composta pela raiva e pelo desespero. "Este é o sinal de que o que eu digo é verdade. Um espírito maligno está aqui entre vocês." Malaquias ergueu os olhos e, em um lampejo de revelação, percebeu que seu ministério não seria apenas um ato de fé, mas uma confrontação direta com a mentira que se escondia sob camadas de opressão. "Se o Senhor é por nós, quem será contra nós?" ele declarou, invocando a certeza das Escrituras. Romanos 8:31. O poder da palavra, coloquialmente conhecida como profética, se fez um escudo diante da crescente sombra. As orações ecoavam como um trovão e, quando a multidão uniu suas vozes, a nuvem escura começou a desgrudar-se do ambiente, como se estivesse sendo empurrada pela força da verdade e da fé coletiva. Sentiram a glória de Deus se derramar como um rio sobre eles, curando e restaurando a confiança perdida. Assim, a coragem crescia no coração de cada um. Porém, o homem encapuzado, agora sufocado por sua própria escuridão, soltou um grito estridente: "Vocês não sabem o que estão fazendo! A vitória de Deus tem um preço e muitos dentre vocês se perderão no caminho." Sua ameaça, embora pulsante com medo, carregava uma verdade perturbadora, uma sombra sobre as promessas a serem cumpridas. A multidão hesitou por um breve instante, mas Malaquias, cheio do Espírito Santo, lançou-se à frente. "Ainda que o caminho seja estreito e cheio de dificuldades, o nosso Deus traz libertação apesar das tribulações." Ele assumiu seu papel de mediador entre o povo e o Senhor, assim como Moisés fez no passado. "Seremos um testemunho de sua obra, e a resistência desta noite será um marco na história de Israel." Instantes de silêncio se seguiram, uma pressão crescente à espera de um movimento divino. O céu, que antes parecia manchado por trevas, começou a se abrir mais e mais, revelando vislumbres de um novo amanhecer. Uma luz ainda mais resplandecente desceu, tocando os rostos daqueles que buscavam a face de Deus. E, enquanto essa luz se espalhava, Malaquias sentiu uma presença ainda mais forte manifestar-se. Uma onda de força e de renovação varreu o povo, como o sopro divino que trouxe à vida o que estava morto. Novas bênçãos estavam prestes a ser reveladas, e a aliança de Deus com sua criação escandalizava mesmo os corações mais endurecidos. "Preparem-se, porque o Senhor fala através de mim, e o que ele revela irá mudar não apenas o destino de Israel, mas de todas as nações." Malaquias bradou em fé, ciente de que outro fragmento do plano soberano de Deus estava prestes a desvelar-se.
Assim, enquanto os ecos de suas palavras se espalhavam na atmosfera sagrada, ele percebeu que destinos se cruzariam e novas alianças seriam seladas, preparadas para uma transformação sem precedentes. O que o Senhor tinha guardado havia mais do que olhos podiam ver e corações podiam entender. Era o início de uma nova era, e cada um ali presente seria parte crucial dessa narrativa divina, escrita nas estrelas e selada pela eternidade. Um silêncio reverente dominou o ar, enquanto a luz resplandecente iluminava o cenário, como se o próprio céu estivesse se curvando em adoração. Os olhos da multidão refletiam a esperança e a expectativa, mas também a incerteza. Malaquias, energizado pela presença do Senhor, percebeu que o tempo estava se aproximando para a revelação que mudaria tudo. "Ouçam, povo de Deus!" ele exclamou, sua voz ainda ecoando com a ressonância da glória que ali se manifestava. Assim como as nuvens se dissipam diante da luz do sol, assim também as trevas que nos aprisionamos recuarão. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido é pesado para que não possa ouvir. Isaías 59:1. Uma força poderosa parecia fluir através de Malaquias, como se cada palavra proferida estivesse impregnada de vida e autoridade divina. Ele sabia que o momento era crucial e o que se aproximava não era meramente uma libertação física, mas uma transformação espiritual que reverberaria nas gerações futuras. A escuridão ao redor do homem encapuzado começou a se agitar, como se estivesse lutando contra uma força sobrenatural. "Vocês não conseguiriam suportar o que está por vir!" ele gritou, sua voz agora um eco de desespero e fúria. "A luz que vocês desejam é apenas uma ilusão. O que se aproxima é muito mais aterrorizante do que podem imaginar." A multidão estava embasbacada. As palavras do homem eram venenosas, levando alguns a questionar o que haviam crido até aquele momento. Mas Malaquias, ao ouvi-lo, tornou-se ainda mais resoluto. "Você fala de um terror, no entanto, o verdadeiro temor do Senhor é o princípio da sabedoria." Provérbios 9:10. Ele se voltou para o povo, exortando-os a não se deixarem intimidar pelas palavras trevosas, mas a permanecerem firmes em sua fé. "Repitam após mim: o Senhor é o meu pasto, nada me faltará." A multidão repetiu em uníssono, como um exército de fé, desafiando o poder da escuridão. O homem encapuzado, percebendo que a coragem do povo estava se solidificando, tremeu. A luz, mais intensa do que nunca, começou a dissipar seu manto de sombras, expondo a verdade e revelando a derrota visível do mal. A todos os lados, a energia vibrante da fé crescente se tornava palpável, ecoando a promessa de que um povo que andava em trevas viu uma grande luz. Isaías 9:2. Malaquias sabia que o cumprimento das profecias estava próximo e o que Deus revelaria em breve não só traria resgate, mas também uma nova aliança. Então, de repente, uma forte corrente de vento soprou sobre eles, fazendo com que as vestes das mulheres e as túnicas dos homens dançassem como se estivessem imersas em um jorro de afeto celestial. O som de tambores se uniu à oração fervente, enquanto os corações se entrelaçavam em adoração. "Segurem-se firme, pois eu vos digo que o Senhor se levantará com poder. Ele fará grandes obras em meio a vocês e através de suas vidas." Malaquias declarou, agora mais forte, mais convicto. Ele sabia que uma batalha espiritual estava em andamento, uma luta entre a escuridão e a luz que tinha reverberações eternas. Porém, uma nova nuvem de tensão se formou quando o homem encapuzado, já sem forças, pareceu de repente se transformar em uma figura de sombras ainda mais ameaçadora. "Isso não terminou", gritou, com um olhar de pura fúria. "Vocês estão prestes a entrarem em um caminho de provação e dor, e muitos se voltarão contra a verdade." Com os olhos fixos na luz, Malaquias respondeu: "Em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou." Romanos 8:37. Assim, a multidão começou a cantar, não apenas como uma resposta àquele aviso sombrio, mas como um ato de entrega ao plano soberano de Deus, cumprindo o que fora prometido aos antigos profetas.
Enquanto a música ecoava, uma outra onda de luz se derramou sobre o povo, e Malaquias, tomado pela visão divina, sentiu que a revelação final estava próxima. Algo colossal estava se aproximando no horizonte. A sombra crescia, e ele sabia que a luz que vinha representava o caminho para a redenção, mas também o chamado para um compromisso profundo diante da luta iminente. Preparem-se, pois a tempestade se aproxima, ele gritou, sua boca se movendo sob a missão poderosa do Espírito. Mas lembrem-se, o nosso Deus já venceu, ele não conhece derrota. E assim, enquanto o tumulto se intensificava, Malaquias sentiu uma nova camada do plano de Deus sendo desvelada, anunciando que o reino se aproximava e que, em breve, mesmo as sombras se calariam diante da marcha da verdade. O que estava prestes a ser revelado iria... Da reunião, estava furioso. Ele lançou uma maldição e proclamou: vocês não têm ideia do preço que terão que pagar. Cada um de vocês enfrentará provas que não imaginam. Mova-se. Assim a multidão respondeu com um clamor unânime: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. A atmosfera eletrificada tremia enquanto uma onda de poder começava a preencher o local. Malaquias sentiu um vento forte, um sinal claro do movimento do Espírito Santo naquele lugar. Preparem-se, pois a porta da nova aliança se abrirá em breve, e toda a terra verá o que o Senhor pode fazer com os corações que se rendem a Ele. E assim, naquele momento, ao mesmo tempo em que a tensão aumentava, a revelação de Deus estava prestes a surgir, como uma flor que desabrocha na primavera após um inverno rigoroso. Malaquias, agora ciente de que um novo desígnio estava sendo formado diante de seus olhos, sentiu a urgência pulsante da promessa divina. E em sincronia com ele, uma nova expectativa nasceu nas almas dos presentes. Como poderiam eles se preparar para o que estava por vir? O plano soberano de Deus estava prestes a se desdobrar, trazendo consigo uma revelação ainda maior do que todos poderiam imaginar. E assim, no horizonte, uma luz se aproximava, e com ela, a certeza de que o novo tempo de Deus se cumpriria, envolvendo a nação em um abraço de transformação e renovação. O que estava prestes a ser revelado não apenas mudaria Israel, mas a própria essência da história, direcionando os passos até a realidade do Messias prometido que todos aguardavam ansiosamente.